A nossa saudação é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua graça e no amor de Deus o Pai, pela iluminação e consolação e direção no Espírito Santo. Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 20 e a leitura será de 17 a 24 e o nosso tema hoje da nossa reflexão é as prioridades do ministério na vocação missionária. As prioridades do ministério na vocação missionária. Atos 20, de 17 a 24. Eu vou ler só alguns versículos. O epígrafe da Bíblia diz o seguinte: em Mileto, fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Está se referindo ao apóstolo Paulo. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontrou com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe nossos corações para que venhamos receber a bênção da palavra de Deus nesse momento especial que Deus nos tem dado. Vocês sabem que o livro de Atos ele trabalha, como diz o próprio tema do livro, Atos dos Apóstolos, né? Para muitos, como John Stott e outros escritores, como a Escola Reformada, entendem que também é Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e da igreja primitiva. Mas o certo é que é um livro que mostra os primeiros trabalhos missionários, a maneira como a igreja nasceu em Jerusalém, depois Samaria, Judéia e até os confins da terra. E nesse texto, o apóstolo Paulo está fazendo a visita às igrejas que ele havia fundado, e aqui ele chama o presbitério para dar alguma direção a esses irmãos, a essa liderança. Então, nosso tema é as prioridades do ministério na vocação missionária. Podemos ver nesse texto um bom exemplo do apóstolo Paulo, nos mostra a importância de estabelecermos prioridades em nosso ministério. Por isso podemos afirmar que todo ministério bem-sucedido tem as suas prioridades bem estabelecidas. No texto de Atos 20, de 17 a 24, podemos perceber, pelo menos na nossa pesquisa, na nossa leitura e leitura de outras fontes, podemos perceber 4 prioridades que devemos desenvolver no ministério. E a primeira delas é a seguinte: é necessário priorizarmos nossa relação com Deus, servindo em toda e qualquer situação, de acordo com o verso 19. Podemos ver que o apóstolo Paulo conta das suas experiências, mas em diversos lugares, pelo menos em 2 cartas de maneira específica, em 2 a Timóteo, no capítulo 4, e em 2 aos Coríntios, se não me falha a memória, no capítulo 6, Paulo fala da sua experiência também dolorosa no ministério, da sua experiência de lutar com feras, da sua experiência enfrentando oposição, da sua experiência enfrentando até mesmo as pessoas possuídas por demônios.
Então é necessário priorizarmos a nossa relação com Deus, servindo. Nossa relação com Deus se dará através de nossa humildade no serviço. Paulo diz que servindo a Deus com toda a humildade. E é bom pensarmos que servir a Deus com toda a humildade, na verdade quer dizer que nós devemos servir a Deus dependendo dele, estando sempre na dependência de Deus. Isso fará com que não venhamos nos achar autossuficientes e a bem da obra missionária e daqueles que vão ouvir a palavra de Deus, vão perceber que nós, que estamos nessa vocação, somos pessoas humildes e que dependemos da ação de Deus na nossa vida. A nossa relação com Deus poderá também nos levar a tristezas, a alguns momentos de dificuldades. Paulo compartilha isso no verso 19, né? E ele vai compartilhar também na sua carta aos Coríntios, que em várias situações que era para ele desistir de pregar a palavra, ele não desistiu, como na voragem do mar, em cadeias, em perseguições, lutou com feras em Éfeso, né? E lá na sua carta a 2 Timóteo, ele vai dizer que uma vez em Roma foi livre da boca de um leão e que Deus estava com ele quando todos os abandonaram. Então, nós podemos servir a Deus também em momentos de tristeza. Até porque nossa alegria na vocação e na obra de Deus, ela é um estado de espírito e não circunstancial. Ela faz parte de um pacto da graça, através do qual nós nos alegramos em servir a Deus em toda e qualquer situação. Nossa relação com Deus poderá nos levar a enfrentarmos oposição. Paulo, ele trabalha isso. Ele mostra que ele enfrenta judeus, cilada dos judeus, ele enfrenta falsos irmãos e ele enfrenta a impiedade de modo geral, como em Éfeso, aqueles 7 filhos de Seva, aquele sacerdote judeu, né, aqueles homens que tentaram brincar com a obra missionária e que de repente tomaram aquela surra por aquele demônio. Então eram opositores do apóstolo Paulo, que através daquela situação, o próprio demônio disse: olha, nós sabemos do Jesus que Paulo prega e sabemos quem é Paulo, agora vocês quem são? Então, precioso irmão, amada irmã, querido amigo, é necessário priorizarmos nossa relação com Deus servindo. Esse é um dos passos que devemos ter nas prioridades do ministério na vocação missionária. O segundo passo é que é necessário priorizarmos nossa relação com os irmãos. O verso 18 e 20 vai nos dar aqui um norte. Eu gostaria de compartilhar com você essa leitura. Verso 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. É necessário priorizarmos nossa relação com os irmãos, ensinando-os todo o desígnio de Deus. Nossa relação com os irmãos nos estimula a sermos modelo para eles. O verso 18 dá essa grande indicação. A nossa relação com os irmãos nos faz ensinarmos a palavra de Deus em situações diversas, ou até mesmo adversas. De casa em casa, de noite, com o grupo reunido. Você vê que no capítulo anterior, Paulo prega e Eutico cai, né, de sono. Então a mensagem lá demorou muito, já passava da meia-noite.
Nossa relação com os irmãos nos faz ensinar todo o desígnio de Deus. O verso 27, eu faço questão de ler para os irmãos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A ideia de desígnio aqui é vontade, é conteúdo. A ideia aqui é um pressuposto de compêndio doutrinário. Nós podemos ensinar aqui que o desígnio de Deus, pelas cartas de Paulo, especialmente as cartas pastorais, se referem muito ao trato e ao valor que devemos dar às Escrituras como livro inspirado por Deus, e também a ideia da doutrina da graça, da salvação pela fé somente e pela graça, e de que o nosso nascimento vem através da ação de Deus nas nossas vidas, e que o nosso arrependimento e decisão é simplesmente uma resposta à fé da qual Jesus é o autor e consumador, e nós nos debruçamos a ela, admitindo a presença de Cristo em nosso coração. Como ele diz mesmo isto em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é que não vem de nós? A fé. A fé não vem de vós. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, se não me falha a memória, não, no capítulo 12, ali nos primeiros versículos, ele diz que nós devemos permanecer firme na carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A terceira coisa que podemos ver como prioridade no ministério é que é necessário priorizarmos nossa relação com o mundo, evangelizando, instruindo, mostrando-lhe que há um Deus que salva e que perdoa e que também é juiz de toda a terra. Nossa relação com o mundo evita que façamos acepções de pessoas. Paulo diz que pregando tanto a gregos quanto aos gentios. Então, a nossa relação em conceber que o nosso semelhante também é feito por Deus e que ele carrega em si a semelhança do Pai que o criou, então ele é igual a mim em valor. Ele é igual a mim em valor espiritual. Por mais que ele seja rico ou pobre, seja diferente de mim por pertencer a outra etnia, mas ele é igual, porque foi criado pelo mesmo Deus. Nossa relação com o mundo se faz proclamar a necessidade de arrependimento a esse mundo perdido. Então o crente, o missionário, ele não vai se relacionar com o mundo por se relacionar. Ele vai se relacionar no mundo, ele vai andar no mundo, ele vai conviver com o mundo, ele vai trabalhar em pessoas, junto de pessoas que não conhecem a Cristo, mas ele vai apresentar o Evangelho e vai apresentar a proclamação do Evangelho para que aquele que está perto dele, no caso o mundo, alguém que não conheça ainda a verdade, se arrependa. Nossa relação com o mundo se faz também pregar a necessidade da fé genuína em Cristo. Ultimamente estamos vendo aí a corrida por religiões. Pessoas pregando igrejas, pessoas pregando denominações, mas nós precisamos anunciar e pregar o arrependimento em Cristo Jesus e a necessidade da fé genuína nele. A quarta prioridade é que é necessário priorizarmos a nossa relação conosco mesmo, sacrificando o que for necessário para glorificarmos a Deus, para instruirmos a Igreja de Deus e para anunciarmos o Evangelho ao mundo, aquele que não conhece a verdade. Nós podemos entender aqui que ficaria meio sem autoridade você pregar, anunciar a palavra, se relacionar com todo mundo e não ter uma boa relação consigo mesmo. A questão de cuidar da saúde, de evitar certas coisas, né?
para que a palavra de Deus não seja difamada através de você. Então, a nossa relação conosco mesmo nos faz fazermos a obra na direção e dependência do Espírito Santo. Quando eu me relaciono bem mesmo comigo, eu faço uma espécie de introspecção. Eu faço uma avaliação pessoal em cima do que eu vou pregar, em cima do que eu vou ler, do que eu vou fazer, para saber se aquilo faz parte da minha vida, do meu testemunho como cristão, como homem, como mulher de Deus, como jovem de Deus. Então nós precisamos ter essa nossa relação conosco mesmo e conhecer as nossas reais necessidades lá no íntimo e dependermos da direção do Espírito Santo. A nossa relação conosco mesmo nos faz desconsiderar o valor da própria vida. Paulo, ele mostra aqui aquilo que Jesus quis ensinar, que não vale a pena o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou a pessoa fazer tanta coisa e não fazer a vontade de Deus. O verso 24, a parte A, diz o seguinte, eu quero que você acompanhe aí. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 24. Então, preciosos irmãos, quando nós priorizamos a nossa relação conosco mesmo, a nossa relação conosco mesmo nos faz desconsiderar o valor da própria vida em relação ao que vale a vida no porvir. A nossa relação conosco mesmo nos faz considerar o que é importante completar a carreira, que é importante completar a carreira. Não adianta você começar bem, mas você precisa começar bem, continuar bem e terminar bem. Jesus ele fala dessa situação na parábola da semente, do semeador, do solo, como queiram interpretar o título dessa parábola, mas ele fala lá. Então eu espero que eu e você estejamos inseridos naquele grupo que vai produzir, naquele grupo que vai fazer a vontade do Senhor, aquele grupo que vai perseverar até o fim. E saiba de uma coisa, não é você que persevera por você mesmo, ou por você mesma. É a obra de Deus que persevera em nós. Porque nós não nascemos da carne, nem da vontade da carne, nem de homem algum. Mas nascemos de Deus para fazer a obra missionária, para sermos salvos e para glorificarmos a Deus. Evangelho de João, capítulo 1 e os versos de 13 a 14. Nós podemos concluir então dizendo o seguinte. Primeira grande verdade, quando priorizamos o que é importante na obra missionária, na dependência de Deus e de seu Espírito, certamente haverá bom êxito sobre aquilo que vamos fazer. Até porque o bom êxito não vem de nós, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. O Neemias, ele reconhece isso quando ele dá testemunho de como ele foi bem recepcionado pelo rei Artaxerxes e como esse rei lhe deu além daquilo que ele lhe pediu. Neemias reconhece no capítulo 2 do livro que a boa mão do Senhor estava com ele, por isso o rei lhe deu tudo o que ele pedia e mais o que estava fora do orçamento. A segunda grande verdade, quando priorizamos aquilo que é importante na obra missionária, pela graça de Deus podemos ser bons exemplos de servos fiéis a Deus. Paulo está dando um testemunho de um homem fiel para pessoas que o conheciam. Ele mandou chamar pessoas conhecidas para estimular ao trabalho missionário, para orientá-las e também para se despedir delas. Será que alguém vai sentir falta da sua despedida e da minha despedida?
quando nós deixarmos o lugar que estamos trabalhando. Terceira verdade, quando priorizamos aquilo que é importante na obra missionária, podemos cumprir de maneira fiel o nosso ministério, o ministério que o Senhor nos deu. E quarto, para encerrar, será que somos capazes de priorizarmos aquilo que de fato é importante na obra missionária, sob a orientação do Espírito Santo em nossas vidas? Querido irmão, que Deus te abençoe nesse momento maravilhoso que Deus nos deu. E que através daquilo que nós aprendemos nesse texto, de Atos capítulo 20, versos de 17 a 24, que as prioridades do ministério na vocação missionária sejam estabelecidas por nós. Em nome de Jesus. Amém.